Quem sabe você não entende, você chega na igreja, você está nos visitando. Quem está nos visitando hoje? Tem alguém? Levanta a mão. Tem alguém que nos visita? Temos uma senhora que nos visita. Quem mais? Temos mais uma visitante. Tem mais alguém que nos visita? A primeira vez que entrou nessa doideira aqui. Aí, 2, 3 pessoas que tiveram coragem de vir na igreja de crente. E a igreja de crente diz assim: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Ele é glória. Irmãos, deixa eu tentar explicar para vocês. A Bíblia fala que Jesus, depois de morto, ressuscitado ao 3º dia, aparece num período de 40 dias ainda para os discípulos 3 vezes. E numa das vezes que ele aparece, ele faz algo que ainda hoje ele faz em alguns, ou na hora certa que tem que fazer. Nós lemos nesse texto aqui, que Jesus falando com eles, verso 36, e falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes, imagina, estão falando da morte dele, que ele morreu. Aí Jesus entra do nada, atravessa a parede, chega ali, paz seja convosco. Você imagina a cena. Já tinham avisado que já tinham visto ele. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Imagina, tu anda com uma pessoa 3 anos e meio, 3 anos e meio. A pessoa morreu sexta-feira, agora faz aí 40 dias que está se passando. Quando der 50 dias é o Pentecostes, Jesus subiu. Quando Jesus sobe, leva 10 dias para descer o Espírito Santo. E quando Jesus aparece, imagina uma pessoa tua, ente querida, morreu, você viu, enterrou, mas ela viva disse para você, fica tranquila que no 3º dia eu ressuscito e volto. Ela até volta, mas você não viu. Alguns dias se passam, estão eles lá, reunidos em algum lugar, e essa pessoa, esse teu amigo, esse teu parente entra no ambiente. Eles ficaram apavorados, espantados, atemorizados. Achavam que estavam vendo um fantasma, um vulto. Aí essa pessoa disse assim para eles, mas por que vocês estão perturbados? E por que sobe esses pensamentos na mente de vocês? Jesus sabe o que a gente pensa. O que você está pensando, Ele sabe. Ele sabe, antes de chegar no pensamento, quando está subindo para o pensamento, Ele já sabe. A Bíblia diz que Ele já sabe o que eu vou dizer. A palavra, antes de eu falar, Ele já sabe. Vê as minhas mãos, os meus pés, olha os furos. Um espírito, ninguém falou nada ainda, mas ele já sabe que ele estava achando que ele era um espírito, então ele responde, imagina, um espírito não tem carne nem osso, ó, furado, ó, estão vendo que eu tenho? Veja que ele tem que se apresentar. Ele tem que se apresentar para os homens que andaram, dormiram, os homens que viviam com ele. Que situação! E dizendo isso, mostrou-lhes os pés, as mãos. E não crendo eles ainda por causa da alegria, não sabiam se acreditavam, se estavam felizes, estava um clima. Estando agora maravilhados, disse-lhes: vocês têm alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhes partes de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou, comeu diante deles.
E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse ainda estando com vocês, que convinha que se cumprisse tudo que estava escrito na lei de Moisés acerca de mim, e nos profetas e nos salmos. Está escrito a minha história desde os profetas, lá nos salmos. Está escrito nas escrituras sobre o que ia acontecer. Vocês não viram, vocês não leram, vocês não sabiam. Aí Jesus vai fazer uma coisa. Quem sabe você entra aqui e vê essa doideira aí de gente cantando, de gente falando, mas o que é isso? Como eles falam? Que língua é essa? Aí diz a Bíblia que Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aleluia. Abriu o entendimento. Essa semana eu falava com um religioso e o quanto a religião bloqueia. O religioso não tem a mente aberta. Jesus não abriu a mente dele. A religião ela bloqueia. A religião ela cria dogmas, sistemas. Ela não fala de fé. Mas vocês acreditam no Espírito Santo? Nós acreditamos. Vocês falam língua estranha? Aí já é doideira, né? Os dons então, os 9 dons. Lá na igreja de vocês, e é uma igreja. Lá na igreja de vocês o pastor chama os doentes, coloca a mão e o Espírito Santo, o poder, cura as pessoas. Aí já é coisa do outro mundo, né? Isso aí não tem, né? Isso aí não existe. Mas vocês acreditam no Espírito Santo? Sim, a gente acredita. Mas vocês não fazem isso. Não. Religião. Tu vê milagre lá na tua igreja? Não. Ela prega a palavra. Muito da palavra. É muito estudo, muito estudo, muito estudo. Todo religioso estuda muito. A Bíblia diz que a letra mata. Se eu começar a estudar e não tiver o meu tempo de buscar a Deus, de buscar o Espírito Santo, eu vou ficar uma pessoa letrada e vou ensinar palavra, mas uma palavra morta, uma palavra sem vida, uma palavra da Escritura. Você sabe que é difícil às vezes a pessoa entender. Olha, João capítulo 6, verso 60. Presta atenção, olha que loucura. Jesus estava pregando lá o evangelho, discutindo com os fariseus, com os religiosos. Discutiu com eles, disse: o pai de vocês é o diabo, que vocês mentem. Se vocês fossem de Deus, vocês acreditavam em Moisés, e Moisés falou de mim. Deu uma confusão, irmãos. E diz aqui: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, e quem pode ouvir isso? O Senhor está ofendendo as pessoas, Jesus. As pessoas estão indo embora da igreja. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam disso, disse-lhes. Jesus sabia que até quem andava com ele estava duvidando do que ele estava ensinando. Ainda assim, hoje, ainda é assim. As pessoas estão na igreja e ainda ouvem a palavra de Deus, o pastor ensina, e elas vão para casa e discutem. E diz: eu não concordo. Não é bem assim. Principalmente aquelas pessoas que são religiosas. Não é bem assim. Não. Jesus está aqui, sabia que os próprios discípulos, não é os estranhos, os obreiros dele estavam discutindo, murmurando. Aí Jesus disse: vocês ficam escandalizados porque eu ensino essas coisas? Que seria, pois, se visseis
subir o Filho do Homem de onde ele desceu. Ah, se eu falasse das coisas lá de cima, aí vocês iam ver. O Espírito, olha só, olha a diferença da fé e da só a palavra. A palavra sem o Espírito, a Bíblia diz que ela é morta. Ó, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. No que eu falo tem vida. Eu falo com o morto e ele vive. Efésios 2 diz assim: estando vós mortos, não morto de caixão, morto de terra, não, morto espiritualmente. Aí Jesus fala com o morto e o morto vive, nasce para Deus. O espírito do homem morto nele, sem Deus, ouve a palavra de Deus, e a palavra pelo Espírito vivifica o espírito do homem, que confirma que ele agora é filho de Deus. Mas há algum de vocês que não acreditam. 6,64 de João. Rapidinho. João 6,64. É onde nós estávamos. Mas há alguns de vocês que não acreditam. Ainda hoje isso é verdade. Ainda hoje dentro da igreja. Por isso que para conhecer o Evangelho tem que ser como criança. Olha, a pessoa vai ficar questionando o Evangelho, vai morrer e vai para o inferno. Porque o Evangelho não se questiona. A primeira coisa, quando eu me converto, eu me entrego, acabou. E quando eu me entrego, eu quero aprender. Não, mas era assim, não interessa como é que era. Eu quero essa água nova, eu quero esse leite novo, eu quero esse Evangelho novo, eu quero essa vida nova. Antes podia, agora não pode. Antes eu fazia, agora não vou fazer. O Espírito, ele está dizendo aqui, João 60, alguns não acreditam. Jesus sabia, desde o princípio, quem é que não acreditava. E já sabia também quem é que ia entregar ele. Diz para o irmão, ajuda o pastor. Jesus sabe de tudo, rapaz. Jesus já sabe até aqui dentro quem não acredita, quem vai se perder, quem vai para o inferno. Jesus já sabe até aqui dentro quem acredita, quem confia, quem crê e vai para o céu com ele. Não estou aqui dizendo que é você ou você, não. Porque hoje eu posso estar acreditando, amanhã eu faço alguma coisa errada, desagrado a Deus, perco a minha fé e começo a ser um crítico. E começo, antes o que eu concordava, agora eu critico. E volto para casa com a minha família xaropeando. Não é bem assim que o pastor ensina. Não vai, não. Irmãos, eu não tenho que provar nada para vocês. A gente passa a vida inteira tentando provar o que é, mas não adianta nada. O que vai valer naquele dia. Naquele dia que vale. O dia que me chamarem, para onde é que eu vou? 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, nenhuma pessoa vem a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Sabe por que você não quer Jesus? Não é você, não é uma pessoa que não quer Jesus. Por que a tua família não quer Jesus? Não é eles que não querem. É porque não chegou a hora ainda de Deus pegar. Quem sabe você está aqui e você não consegue se entregar. É porque Deus ainda não te pegou. Deus ainda não fez assim com a tua alma.
levanta as mãos e diga: Jesus disse assim: ninguém vem a mim se o Pai não me der. Obrigado, irmão. Então, enquanto o Pai não te pegar e não te entregar para a cruz, não te entregar para Jesus, nem você tem culpa de julgar, de criticar, de condenar, de achar que está errado. É um mistério. É mistério, irmãos. Verso 66, e muitos dos seus discípulos, deitaram o cabelo e não andavam mais com ele. Já pensou, irmãos, tu não andar com o Filho de Deus? Tu não gostar do que o Filho de Deus disse? Às vezes as pessoas, elas vêm na igreja e alguém sai e diz assim: não gostei do que o pastor falou. E olha para o pastor como se o pastor fosse errou. O próprio Jesus falou coisas que as pessoas, vazavam, foram embora. Até Jesus perdia as pessoas porque falava a verdade. Entrou na igreja, vai ouvir a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade vos... A gente precisa ser liberto pela verdade. A mentira só enrola. A mentira vai te levando, e lá no final é inferno. Mas a verdade nua e crua pode doer, mas liberta você, sara você. Você tem que precisar, eu quero a verdade, eu não quero ir para o inferno, me diz aí. Aí Jesus aqui, em Lucas 24:45, diz que ele abriu o entendimento. Aqueles homens não entendiam as coisas. Deus tem que dar a pessoa para Jesus, e Jesus tem que abrir o entendimento para a pessoa entender o Evangelho. Senão a pessoa não entende. O Evangelho também, há igrejas que são verdadeiras seitas. Tem igrejas que ensinam a Bíblia. Tem uma igreja muito conhecida que pregam mais a mãe do que o filho. Eles até podem ouvir Jesus dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu, ninguém vai a Deus senão por mim. Eles até lê. Você pode ver perdoa aí os irmãos católicos que estão nos visitando. O padre lê. Ele lê o que é certo. Ele lê. Foi Jesus que morreu por nós, agora vamos pedir para Maria nos abençoar. Como assim? Porque Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Mas Maria é intercessora. Por quê? Porque ele usa a mesma Bíblia do pastor, é a mesma do padre, mas não tem espírito. Porque quando o Espírito de Deus, o Espírito da palavra vem e começa a revelar, a abrir entendimento, oh glória, a pessoa começa a mudar, irmãos, sabia? Às vezes dentro de uma família, um se converte, o outro não. O outro vem de gaiato na igreja, né? Aí um está mudando. Antes os dois diziam palavrão junto, agora o outro só ouve. Aí o que dizia palavrão não completa, um outro palavrão, tu sempre disse. Vamos beber, agora vamos beber. Não tenho vontade de beber mais isso aí. Não sei. A igreja proíbe. A igreja não proíbe nada. O apóstolo Paulo disse assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da palavra, se vem para a igreja com a vida toda errada. Às vezes vem um casal para a igreja,
pastor, se falar em casamento, meu marido me larga. Nós temos 30 anos juntos, temos 4 filhos, 10 netos. Falou em casar, nós somos ajuntados, amontoados, atuados, tudo ado. Tá bom, sem problema. Vem para a igreja, começa a ouvir a palavra de Deus, começa a ouvir a verdade, começa a ouvir que fornicação é pecado e morrer na fornicação vai para o inferno. Aí os dois se entregam, se batizam. Já começa assim, né? Não quero entrar naquele assunto, porque aquele assunto era um assunto que dava incomodação. E o Espírito de Deus já começa a tocar na pessoa. Estou dando um exemplo aqui, não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, amo vocês. Estou dando um exemplo que acontece. Por exemplo, eu me converti, eu era ajuntado, só no civil. No religioso, nada a ver, nunca queria. Me converti, primeira coisa que eu aprendi, precisa da bênção do altar, precisa da bênção do sacerdote. Amém. Vai falar isso para a esposa que não acreditava, não cria, não tinha mente. Jesus não tinha abrido o entendimento dela. Só o que falta. Além de tu virar crente, vem com essas palhaçadas agora que tem que ir lá no altar. Tá, não se fala mais nisso. Os anos se passaram. O Espírito de Deus um dia tocou nela e ela se entregou para Jesus. Eu não precisei mais falar nada, alguém a convenceu. Ela mesma disse: como é que é aquela história de ir para o altar? Oh glória, oh sabe todos os meus planos, Senhor, eu sei que tu me sondas. Amém. Igreja, o Espírito Santo de Deus, a palavra é Espírito. Eu não vou convencer você, eu não vou, é você que tem que deixar, você tem que dizer: Jesus, deixa eu entender o Evangelho. Saulo, aí Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, não mudou nada. O nome dele hebreu era Saulo, o nome dele romano era Paulo, só isso. E ficou mais forte Paulo, porque ele foi pregar aos romanos.